Sim. Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, e parece que eu não aprendo nada, mas, enfim, vamos lá, né? Há muitos anos atrás, nossa, gente, há muitos anos mesmo, a minha filha mais velha está agora com 32, ela devia ter uns 8, 9 anos, eu morava no Jabaquara, em São Paulo, e caiu um avião, foi um pouco antes daquele que caiu na pista do aeroporto de Congonhas lá, que foi antes daquele foi no Jabaquara. E ele caiu. Na época, eu tinha o meu mais velho era pequenininho, não foi antes, foi mais tempo ainda, porque ele tinha acho que uns 4 anos, e eu tinha precisado parar de ir no centro, porque em São Paulo, o centro que eu ia era muito longe da minha casa. E não tinha com quem deixar as crianças pequenas, tal. Bom, moral da história. Eu de ficar vendo aquela cena das pessoas, dos bombeiros recolhendo os corpos, daquele absurdo, que aquilo lá durou quase uns 10 dias. Eu entrei em contato com um dos espíritos que estavam dentro do avião. E eu achava que eu ia morrer. Eu tinha aquele desespero de que eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, o tempo inteiro. E aí, num belo dia, na época, meu primeiro marido frequentava o centro, um outro centro, e eu pedi para ele, eu falei, olha, não tenho como ir, mas faz um favor para mim, explica lá para o pessoal do centro como é que eu estou e vê se me passam por algum tratamento. A resposta que eu tive do pessoal do centro foi o seguinte, você já sabe o que fazer, se vira. Olha que, né? Olha que gentileza. Bom, óbvio que eu já sabia o que fazer. Entrei em prece, abri o evangelho, entrei em prece, e a resposta que eu tive do meu mentor, olha só, a trombada foi a seguinte, muito bonito, não? Olha o que você fez. Eu achando que eu era uma coitadinha, passando por problema, passando por um processo obsessivo, sei lá eu o que eu estava achando. Ele falou, você está vendo o que você fez? Nós agora, além de termos que cuidar de todas as pessoas que estão que passaram realmente pelo acidente, todos os familiares que estão sofrendo com a perda, agora ainda temos que entrar em contato com você e cuidar de você, que fez o favor de entrar em contato com uma das pessoas do acidente, além de a gente não conseguir salvar a pessoa e retirar ela desse processo que você entrou em simbiose com ela, agora ainda temos que cuidar de você. Você acha que você foi útil no quê? Ó a trombada que eu tomei. Menina, mas eu aprumei rapidinho. Porque eu vi que eu não ia receber colinho de ninguém. E tomei a trombada razoável. E falei, pera aí que eu vou cortar isso já. Já comecei a cortar e já consegui me sair do foco. Falei, pera aí, deixa eu me virar. Mas a gente, em vez de ajudar, a gente atrapalha. Então, a gente tem realmente que tomar muito cuidado. Até que ponto eu tenho que ajudar? Até o ponto que eu começo a me desestabilizar. Chegou no momento em que aqui começa a pesar, pode parar, encerra o caso ali. A gente tem que saber o nosso limite, não tem jeito. Tá bom? Próxima pergunta. Tem mais? Ninguém tem curiosidade? Aproveitem. Qualquer coisa, tá? A Cláudia tá tranquila hoje? Ela não tá falando nada? A Cláudia tá quietinha hoje. Tá quietinha. Hoje eu tô precisando ficar quieta. Ela falou? Não deu para escutar a Cláudia. Ah, meu áudio tá ruim. Tá
tá ruim sim. Falei que hoje eu tô precisando ficar Desencana, tá tudo certo. Tem dia que a gente precisa, né? Opa! É o que a gente está falando agora, né? Tem dia que a gente precisa ficar quietinho, ficar no nosso canto e respeitar isso, essa necessidade, né? Uhum. Tô tentando encontrar meu autoamor e minha autocura hoje. Tá certo. Tá ruim o áudio. Mas eu acho que está todo mundo buscando alguma coisa, viu, Cláudia? Uhum. A pandemia tá nos obrigando a entrar para o lado de dentro, né? Está nos obrigando a acelerar alguns processos, não só você, mas eu estou vendo bastante gente em volta da gente aqui, né? Por a gente ter bastante contato com uma porção de pessoas, as pessoas tendo que acelerar processos mesmo. É como se a gente tivesse que dar uma engatada de primeira aí, mais rápido aí, pegar um negócio meio no tapa mesmo, coisas que talvez a gente fosse demorar essa encarnação inteira para conseguir absorver, compreender, a gente está tendo que fazer mais rápido. Sim. Uhum. E que bom que a gente está enxergando isso, né? Porque ao enxergar, a gente não se desespera tanto, a gente consegue entender em que direção que a gente está indo, qual é o fim desse processo agora tão mais, como é que eu vou dizer, mais forte, né? Desse processo mais rápido, que nem eu coloquei. E é aquela história que a Joana de Ângeles fala, né, gente? Essa encarnação vale por duas. Nós que viemos para cá nessa encarnação, nós sampei tudo, viu? A maior parte não aceitou o convite. A maior parte declinou, porque não queria estar aqui nesse momento. Nós que viemos para cá é porque a gente se achou na condição de dar conta do recado. E os nossos mentores, o plano espiritual maior, também achou que a gente ia dar mesmo conta do recado. Vocês não têm nenhuma dúvida relacionada à mediunidade, relacionada à doutrina, relacionada a alguma coisa? Tá? O Fábio está perguntando se existe mais dúvida relacionada à doutrina. Mediunidade. Eu tenho um cachorro querendo falar também, está difícil. Ou a própria mediunidade de vocês. Por que algumas demoram para aparecer, aflorar, ou a gente demora para perceber essa mediunidade? Se, assim, eu lembro que foi falado que todo mundo tem. Dá para ouvir agora? Dá. Então, que todo mundo tem essa mediunidade, mas por que ela demora para aflorar em alguns, ou a pessoa não percebe isso tudo? Vê se chega lá. Então, às vezes não é que demora, né, Cláudia? Às vezes o plano espiritual está até segurando o Chan aí com você para que você não entre em desequilíbrio. Vocês ficaram num período bem esquisito, né? Porque vocês estavam no meio de um processo e tiveram que parar. Que ano que você estava, Claudinha? Segundo, né? Segundo. Você já ia entrar agora, no começo do ano que vem agora, já no início da desenvolvimento da mediunidade. Mas nada é o acaso. Né? Nada é o acaso. Agora, o que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente imagina que a mediunidade sejam efeitos muito mirabolantes. Tem muitas coisas aí que a gente pode chamar de mediunidade e que talvez seja uma sintonia fina aí que você não esteja percebendo. Tua intuição, né? A tua empatia. Você é uma pessoa super... hoje tem um nome para isso, empata.
mediunidade empata. O nome é estranho. A gente conhecia empata como outra coisa. Mas é empata que chama mesmo. Né? É a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. Né? A capacidade que você tem de compreender a dificuldade do outro, o quanto o outro deve estar sofrendo. Eu tenho certeza que isso aí você tem, pelo que eu já te conheço. Então, tem outros tipos de mediunidade, outras nuances de mediunidade que, na verdade, como você falou, todos nós temos. Mas a gente, às vezes, fica esperando aquelas de efeito, né? E, às vezes, elas não vão acontecer. Não, nem é isso. É porque acho que algumas pessoas que a gente conversa já presenciam alguns sinais, né? Outros não. Essa parte que você falou de ser empata, né? De ter essa empatia, eu até entendo isso. Mas daí eu queria saber, quando a gente é empata e a gente tem, né, a gente se coloca no lugar do outro, a gente também tende a puxar coisa do outro, mais do que os outros? Então, tende, mas Aí tem que naquela aprender. primeira coisa que você falou, eu sei, mas eu queria saber se esses tipos de pessoa tendem a ser uma esponja, vamos dizer assim. Não necessariamente. Uhum. Não necessariamente. Mas é assim, se você tende a puxar ou se você não tende a puxar, de qualquer maneira, você tem que aprender a se respeitar. Você sentir, se colocar no lugar do outro, nós temos como exemplo aí Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, com a espiritualidade maravilhosa que ele tem, e quando encarnado, com a mediunidade fantástica que ele tinha, e ele era um grande médium empata, ele sentia uma empatia, um amor tão grande pelas pessoas que vinham até ele, que na casa dele, às vezes, se passava fome. Porque além de não cobrar as consultas como médium, como médico, ele ainda pegava o dinheiro do bolso dele e dava para as pessoas. Até chegar ao ponto de uma senhora que vem para ele pedir socorro para uma filha doente que não tinha como comprar o remédio, ele dá o anel de formatura para ele, de presente para a pessoa, fala, Tó, compra remédio para sua filha. E quando ele já não tinha mais nada, uma vez veio uma senhora para ele já não tinha mais nada mesmo, a mulher dele já não tinha comida em casa, e ele fez a receita em papel para ela, e ela levou para casa e ela não tinha como comprar o remédio, e ele também não teve mais como ajudar. Essa mulher resolveu, então, picar a receita, o papel, em pequenos pedacinhos, e tomava os papeizinhos com água. E a mulher se curou. E doutor Bezerra, quando alguém chegava para ele e falava das suas dores, das suas doenças, ou de doenças da sua família, ele ia às lágrimas. Ele ficava completamente condoído com as dores dos outros. Mas o que é do outro é do outro. Uhum. Sabe a necessidade reencarnatória dele. Quando eu posso ajudar, porque cabe a qualquer um que se diga cristão auxiliar as dificuldades dos outros. Não interessa se a gente, como espírita, compreende que aquilo é um resgate de encarnação passada, não interessa. Se está na minha condição transformar aquilo numa coisa mais leve, eu tenho que ir fazer. Mas, assim, muitas coisas, por mais que a gente faça, o outro tem que passar. Então, eu tenho que lavar as minhas mãos e deixar o outro passar. E de qualquer forma, eu não posso puxar para mim. Posso falar? Pode, Fábio quer falar. Vamos lá. Primeira coisa, ser médio não é nem um pouco mágico, tá? Não é nem um pouco fantasioso, tá? Sinceramente, chato pra caramba, tá? Chato pra caramba. Porque... Eu não acho. Deixa eu falar por mim. Eu Deixa eu falar por mim. Por quê? Vamos lá. Quando você tem uma mediunidade ostensiva, vocês têm que estar 24 horas vigilante. Vocês têm que estar
24 horas reavaliando a sua postura perante as coisas. Você tem que estar 24 horas estudando o seu próprio pensamento. 24 horas buscando orientação, entendeu? Isso é bom. Então você vai ter que estar sempre estudando, sempre procurando, sempre pensando, sempre ficando. Enquanto todo mundo está lá se divertindo, você está se autoconhecendo, digamos assim, entendeu? Que é uma coisa que quem tem uma imunidade, falando por mim que tive uma imunidade muito ostensiva, e o fato do desenvolvimento mediúnico não foi uma escolha, foi uma prioridade. Eu tive que fazer obrigado, porque eu não queria, tá? Eu não queria. E a responsabilidade que você tem que fazer na sua vida é muito grande, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, você trabalha a mediunidade não necessariamente só com a ostensividade, entendeu? Então, tem pessoas, por exemplo, no trabalho de desobsessão, que são responsáveis e necessárias para o diálogo com os espíritos quando você tem um médium que está com aquele espírito ali falando por ele, entendeu? Essas pessoas podem ter a mediunidade aflorada ou não. E estão usando da sua sensibilidade para falar. E juram que não tem nenhum tipo de mediunidade. Então, eles são dialogadores, tão importante. Então, como é que é feito um trabalho normalmente em centro espírita? São trabalhos de socorro espiritual, na maior parte das vezes, onde se vai a locais para se fazer atendimento ou aquelas pessoas que necessitam de auxílio. Por exemplo, no caso da Marina, por exemplo, que teria uma mediunidade de desdobramento. A gente usa o médio de desdobramento para ir à casa da pessoa, para dar uma olhada lá e trazer todos os espíritos que estão lá para serem tratados no centro espírita, por exemplo, entendeu? É assim que faz. Quando vocês passam por um trabalho lá, que nem no Delane, lá, que você passa pelo trabalho desobsessivo, por exemplo, o seu nome vem para o trabalho de socorro espiritual e a gente vai, através da mediunidade, até a casa da pessoa para fazer esse socorro espiritual, tá? E puxa essas pessoas. Mas, assim, a pessoa que não tem essa mediunidade ostensiva, não tem coisa, ela é importante no conversar, no falar, no dialogar, no orientar, para fazer o encaminhamento desses espíritos que são recolhidos, entendeu? Porque você... Tem médium de sustentação. Tem médium de sustentação também, que vai... por exemplo, quando você está fazendo, tem aquele que conversa, tem aquele que sustenta, entendeu? O que é sustentar? É jogar energia para o equilíbrio, para que aquela coisa aconteça direito, entendeu? Ela doando a sua energia positivamente, entendeu? O médium, por exemplo, quando você está dando um passe, você está exercitando a mediunidade, porque você está sendo um instrumento da espiritualidade para usar do seu corpo material para realizar um passe numa pessoa, por exemplo, entendeu? O que mais? Quando você está conversando com uma pessoa ou escutando uma pessoa, você está exercitando a sua mediunidade. Por mais que você não entenda, entendeu? Quando você escuta uma pessoa que vem comentar os seus lamentos, escuta aquela pessoa, às vezes não precisa nem falar nada, mas você está exercitando a sua mediunidade para poder saber escutar a pessoa, entendeu? Isso é exercício de mediunidade. As pessoas entendem mediunidade como sendo aquela coisa mágica do efeito, entendeu? Ou aquela coisa de psicografia, de livro, ou do trejeito, ou de falar com outra voz, outra coisa, entendeu? A gente brinca que médium é um bom ator, né? Porque cada hora ele interpreta um espírito diferente. Então ele tem que ser um ator bom pra caramba, né? É trabalhar na Globo lá, ou trabalhar na Broadway, sei lá. Porque assim, a gente interpreta vários jeitos de falar, vários jeitos de pensar, vários jeitos de agir, às vezes em outra língua, através de outra realidade diferente da sua, normalmente, entendeu? Mas assim, vamos lá, outra coisa que é importante colocar. Todo o espírito que se manifesta através do médium tem a ver com o desenvolvimento do próprio médium. Por quê? Ele traz vivências e realidades que estão no seu lado escuro, no seu subconsciente, que são necessárias você vivenciar para o seu aprendizado como ser humano em desenvolvimento. Como você vai ter. Aquelas vivências que são trazidas para você é como se fosse uma análise, como se fosse um autoconhecimento. Você lida com choques de realidade que são importantes para você em períodos pequenos,
que te fazem repensar suas posturas perante a vida. Para isso que serve a mediunidade também. Tá bom? Respondi, Claudinha? Respondemos? Né? Mais alguma dúvida aí? Eu sou boa em escutatória. Ah, tá certo. Isso é bom. É muito bom isso aí. Tá mudo de vocês. Vamos lá. Tem mais uma pergunta? Não? Alguém quer saber mais uma coisa? Eu gostaria, Fala. se não for atrapalhar ninguém, porque só eu pergunto aqui. Tá bom. Não tem Gente, problema. por favor, não quero ser inconveniente, todo mundo tem que perguntar. Tá bom, não tem problema, tá tudo certo. Porque as pessoas às vezes ficam inibidas, é normal. Cada pessoa é de um jeito, entendeu? É normal, natural. Eu já falo um monte, gente. Por favor, me parem se for necessário. Eu também quase não falo nada, viu, Thaís? Eu falo quase nada, quase nadinha. Tamo junto. Eu queria explicar um caso familiar para ver se seria também isso. Minha avó, com 17 anos, não foi 17, minha avó perdeu uma irmã com 27 anos, minha avó é a caçula. E para ela contou essa história para mim e falou para ela que foi muito doído, que perder a irmã dela, ela era muito ligada a essa irmã, minha avó sempre foi mimada, assim, até certo ponto, até porque não tinha muita condição, mas o que podia mimava por ela ser a última filha, né? E quando essa minha tia-avó faleceu, muito cedo, muito, assim, repentino, ela sentiu muito. E minha avó já estava para casar. Quando minha avó entrou no pós-parto, né, ela começou a ter surtos. Um surto atrás do outro. E geralmente na quarentena, né, no resguardo. Ela gritava, ela falava para tirar a fralda da criança porque estava com arame farpado, ela não conseguia cuidar dos próprios filhos, e as 3 primeiras gravidezes dela. E, assim, eu enxergava, minha avó é muito religiosa, muito católica, então ela falava, quando eu lia Harry Potter, ela falava assim, minha filha, não leia esse negócio de Allan Kardec, daí que eu procurei Allan Kardec para saber quem era. Minha vovó que me introduziu o espiritismo, porque eu lia Harry Potter e ela falava para eu não ler Allan Kardec. E uma vez eu pedi para a espiritualidade, ela sentou e me contou. Eu fiquei tão extasiada que eu acho que entrou para um lado, eu entendi tudo e não entendi nada. E ela falou assim que ela me contava, ela relatava que ela via as coisas. E no dia que ela parou, que foi na 3ª gravidez, que foi a da tia Gorete, foi a minha tia Fátima, minha mãe e minha tia Gorete. Quando ela foi na 3ª gravidez, meu avô precisava sempre mandar ela para os irmãos. E ela estava com muita briga com o irmão que virou evangélico, ela achava aquilo um absurdo na cabeça dela. Ele virar da congregação. Daí ela foi para casa do irmão, ela passou na frente de uma capelinha, ela viu como se fosse uma pomba, e a partir daí ela não teve mais nada. Porém, minha avó sempre foi uma pessoa extremamente nervosa. Eu vejo como parte da mediunidade que ela teve que enfrentar. Hoje, ela não podia ver sangue. Hoje, se ela vê, ela é capaz de fazer um curativo na ferida. Isso é uma evolução, porque eu não vejo ela tentando... Ela tentou até bloquear, né? Ela não queria passar por aquilo. Era muito ostensivo para a família toda. E eu não posso falar fugiu, porque eu não estava na pele dela, não sei... Analisando, eu me sinto meio que julgando um sofrimento talvez dela, né? Mas não nesse sentido de julgar. Eu queria entender assim de que maneira, porque eu acho que isso daí foi uma fase, apesar de pesada, de um ensinamento muito bruto que a gente passa na vida, eu acho que a mediunidade dela veio para agregar. E a impressão que eu tenho é que essa tia estava junto dela há algum tempo.
Bom, primeira coisa que a gente tem que eliminar é o processo de depressão pós-parto, que acontece com muitas e muitas mulheres, que dá surto psicótico, sim, e aí, se que a Cláudia é da área médica e enfermeira, não sei se ela sabe alguma coisa, se conhece a respeito, a gente tem sempre que eliminar primeiro a causa física. Né? Existem mulheres que, se não tomar cuidado, realmente acabam matando o neném. É sério isso. O que está falando me parece muito, Tá ruim o áudio, Cláudia. eu vou ter que trocar de celular. Vamos ver se a Claudinha consegue. Tá bom, e agora? Não está Tá dando muito baixo. Não. Melhorou? Tá baixo. Nossa, não vou Tadinha. conseguir falar. Agora sim. Agora deu? Pronto, agora dá. Deu. Então, me parece que ela teve um surto psicótico muito próximo da esquizofrenia. E a esquizofrenia, ela geralmente acontece pós um trauma, né? E assim, o trauma da perda da irmã pode ter sido, né, ficado latente, e no parto, que também é um pouco traumático, pode ter sido um gatilho. Porém, a esquizofrenia também me parece ser muito ligada com a parte da espiritualidade, né? Sim. Bastante, né? E assim, tem a questão da depressão pós-parto, né? E essa Isso. depressão maníaco-depressiva que chama, que é a parte que a pessoa tem essas alucinações também, né? Então, tem que ser analisado todo o contexto e ver como que foi depois disso, porque eu posso falar pela minha sogra, que a minha sogra ela teve surto psicótico na gravidez, no parto, teve síndrome de Sjögren, quando tem uma necrose da hipófise, que é super importante, ela toma medicamentos até hoje, e ela tem esquizofrenia, ela já tinha, nesse período, ela começou a desenvolver e ela tem até hoje. Né? Então, assim, de períodos em períodos, ela apresenta. Ela apresenta surtos, mania de perseguição, alucinação, tudo isso. Engraçado porque minha mãe, as tias, todas contam que ela não podia ver sangue. Então, minha tia uma vez quebrou alguma coisa, a mão cortou e teve que levar ponto, eles faziam tudo escondido, né? Apesar dos surtos piores, né, serem até a terceira gestação, a criação deles foi baseado nesse cuidado, né, da minha avó. Minha avó desmaiava se via sangue. Minha avó não conseguia ver. Minha avó não conseguia socorrer nenhum dos filhos. Eles corriam para os vizinhos pedir socorro, né? E assim, hoje com os bisnetos dela, ela é um pouco mais maleável, né? Ela já consegue ver uma coisa ou outra. E assim, sempre a preocupação dos filhos dela, sempre assim, a mãe não pode saber disso, né? A mãe não pode saber disso. Imagina se a avó ficar sabendo disso, ela desespera, né? Então, eu acho um trauma, né? Ela teve um trauma, por exemplo, o parto, a mulher que não é bem orientada, ela acaba ficando bastante nervosa, porque perde-se uma grande quantidade de sangue, é um processo doloroso, para muitas é traumático, quando a criança enrosca os ombros, né, criança pélvica, por exemplo, que está sentada, judia demais, principalmente há tempos passados, onde não tinha, né, os recursos que se tem hoje, né, inclusive muitas mulheres morreram por isso, porque não conseguiam desvirar a criança, falava, né. Hoje ainda usa o fórceps, que ainda é um processo também doloroso para a mulher e para a criança, né, quando não se consegue fazer uma cesárea antes, né, aí é um processo bem
que judia bastante. Então, pode, a gente não sabe o contexto dela, pode ter tido um trauma desse, e quando ela visualiza sangue, ela pode, né, ter esse surto até, né? Mas também pode ser outra coisa, né? Na verdade. Fora isso tudo, nós temos a questão que pode ser realmente um processo mediúnico, né? No caso, até um processo obsessivo com a irmã que desencarnou. Não tem como falar nada, Thaís. Não tem como te dizer, é isso ou é aquilo. Não tem regra. É impossível. Não, disso eu até imaginava, mas é assim, você falou um termo simbiose, é isso? É. Então, eu achei semelhante com o caso da avó, porque é como se depois de um tempo ela fala como se tivesse alguma coisa indo embora. É isso que ela remete, ela viu como se alguma coisa ia embora, uma coisa que só ela vê, né? E é uma coisa recorrente na família. Eu tenho um irmão que, quando o marido da minha avó faleceu, ele viu no céu e falava: olha o homem do gelo, faz tchau para ele, com 3 anos. Olha, que louco. Com 3 anos. Então, são coisas recorrentes na família, né? E, assim, eu vejo assim, um medo da mediunidade muito grande, né? Um preconceito por medo do que é, entendeu? Então, eu achei esse termo me despertou essa pergunta, porque eu acho que eu não tinha... Ela me chamou a atenção. Eu não tinha prestado atenção nesse termo ainda. E logo junto à avó. É bem comum, viu? Quando eu falo quando... Eu ligo o microfone. Eu não lembro. Quando você estuda obsessão, Thaís, tem várias fases de obsessão, entendeu? Desde a influenciação até o período mais crítico, que é onde o espírito começa a dominar o médium, entendeu? Então ele fica meio que em simbiose mesmo, assim, como se estivesse dominando a própria pessoa, e a pessoa só faz aquilo que o espírito quer, entendeu? Começa sutil, vai agravando, ele fica com uma subjugação, né? Não lembro os nomes direitos, eu nunca lembro, para eu guardar nomes é muito difícil, assim, mas assim, eles são vários estágios dentro da obsessão até o espírito dominar o corpo todo da pessoa, entendeu? Como é o caso de muito esquizofrênico que está internado em hospital, talvez passasse por um processo de tratamento obsessivo, talvez conseguisse sair daquela coisa que se torna físico com o tempo. Aquilo fica num processo tão grande que acaba afetando o próprio físico da pessoa, e aquilo começa a reverter no próprio corpo, e aquilo fica difícil de tratar, né? E aí, tipo, se ele tivesse um pouco mais de entendimento, um pouco mais de coisa, talvez muitas pessoas que estão internadas em manicômios, em casas assim, não precisariam estar lá, porque seriam tratadas de uma outra forma. Só que assim, nunca tem regra, né? Tudo é muito relativo, tudo muito coisa. A gente não pode afirmar nada 100% correto quando se fala em mediunidade ou se fala em processo de movimento. A gente sente por sensibilidade, às vezes, se a pessoa está envolvida, se não está envolvida, e de que forma está. E a gente cai naquela coisa que eu falo para vocês, a questão que eu falo para mim é chato, né? É a coisa da autovigilância e do autocontrole o tempo todo. Você tem que ficar o tempo todo se autocontrolando, se não autoanalisando, se auto-olhando quando você tem esse tipo de sensibilidade um pouco mais aflorada. E tem que estar sempre se blindando também, porque senão você vira a esponja do universo aí e afeta a sua própria vida e não deixa se conectar. A gente trabalha, por exemplo, eu que trabalho, voltando para a questão do trabalho de cura, né? As pessoas estão muito sensíveis agora, então estão muito suscetíveis à exposição, então estão muito abertas na cabeça pelo fato de estar muito tempo isoladas. Elas abrem um canal muito grande de sensibilidade que deixa até afetar no físico, entendeu? E muitas das coisas são espirituais, que precisam ser, pelo próprio conhecimento, ela poder se blindar e sair daquela corrente de pensamentos, de vibrações, e focar no lado bom e do positivo, porque tudo tem uma razão e tudo tem um momento certo para a gente. Não há nada que chegue na nossa vida que não seja por um acaso, por um propósito. A gente tem que entender. E a gente tem que sempre visualizar o que há de bom naquilo, entendeu? E não se ficar na negativo, porque a gente, por regra, olha primeiro o negativo e se olha o negativo e se vitimiza.
Porque a gente tem tendência a se vitimizar muito. A gente é a vítima do universo e a gente é o centro das coisas. E tudo, a gente acha que tudo acontece acontece com a gente. E não olha para o lado, que às vezes o que acontece com o outro é igual e a maneira de reagir de coisa foi diferente da sua e talvez melhor. A gente tem que... Principalmente, eu acho que é um defeito muito grande quando a gente começa a estudar bastante, entendeu? Porque muitos speakers acham isso e acham que tem o passe livre lá, o green card do céu, é porque as pessoas, eles se pegam muito no estudar e no conhecer e para de olhar o outro, porque o outro não é relativo, porque eu tenho conhecimento, eu tenho coisa, e eu acho que eu sei, e o que importa finalmente, intrinsecamente, é o que eu sou, o que eu faço, não aquilo que eu leio. Isso é importantíssimo. Tá bom? Menos de um Como eu minuto, aplico, né? Então tá bom. Tem menos de um minuto, tá, gente? Eu vou fazer uma prece simples. Se acabar, acabou. A gente continue as preces com vocês aí em vibração, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos, entrar em sintonia com o nosso mentor, pedir a nossa iluminação, nosso carinho, nossa vivência, para que a gente possa sempre olhar para o lado positivo da vida e trazer isso para a gente. Vivenciando as tarefas, as vivências, as situações, as oportunidades de aprendizado que a vida nos traz e revertendo isso numa coisa positiva. Vivenciando e mudando, vivenciando e mudando.